Estudante da Palavra de Deus, seja bem-vindo para mais um estudo da nossa lição que está tratando sobre oração. Que você nesse momento se prepare, pegue a sua Bíblia, já abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e vamos estudar o seguinte assunto: Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Quero convidar você a estudar neste momento este texto, para que a gente possa não apenas entender, mas colocar em prática na nossa vida. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado a Deus por mais essa oportunidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. E neste momento te pedimos que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos ensine e nos conduza a entender e colocar em prática aquilo que tu tens a nos ensinar. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, está dividido este assunto em duas lições, porque é muito conteúdo para uma lição só. É preciso que a gente entenda a importância e a profundidade dessa oração ensinada por Jesus. Creio que, primeiramente, precisamos entender que Jesus não ensinou uma reza, uma oração a ser repetida, mas mostrou um modelo onde o conteúdo ensinado é mais importante. São princípios norteadores para que sejam feitas orações com atitude interior correta. Segundo ponto que é preciso que a gente pare, olhe, para darmos continuidade ou iniciarmos a lição. Antes de passarmos ao estudo da oração, é preciso lembrar que foram os discípulos que pediram. Que foram os discípulos que pediram a Jesus. O evangelista Lucas faz esse destaque. E é importante. Presta atenção lá em Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Sobre esse texto, Barclay afirma o seguinte: era um costume comum que um rabino ensinasse seus discípulos uma oração simples, que pudesse usar habitualmente. João o tinha feito. E agora os discípulos de Jesus estão pedindo que ele fizesse o mesmo. Seus discípulos sabiam orar, mas queriam fazer a oração como Jesus fazia. Porque havia algo de diferente nas palavras e nas atitudes de Jesus. O seu ensino impactava o coração daqueles discípulos. E as suas orações também precisariam ser ajustadas a esse novo modo de vida que Jesus apresentava para eles. Então Jesus ensinou aos discípulos a orar. Não uma simples oração de repetição de palavras. Porque o modelo apresentado é para ser usado por aqueles que seguem a Cristo como mestre, por aqueles que reconhecem a sabedoria, a soberania de Deus e obedecem aos seus mandamentos. Vamos caminhar então buscando os princípios, mas para colocarmos em prática na nossa vida de oração. Eu quero convidar você a ler comigo, acompanhar a leitura, Mateus capítulo 6, de 9 a 13.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Primeiro ponto que eu quero convidar você: compreendendo a beleza da paternidade divina. Compreendendo a beleza da paternidade divina. Jesus implementou de forma mais profunda o conceito de pai dirigido a Deus. Já se mencionava e falava pai no Antigo Testamento dirigido ao Senhor. Lá em Isaías, capítulo 63, versos 15 e 16, lemos assim: Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Esse texto é apenas um exemplo para que compreendamos que não era novidade aos judeus o chamar Deus de Pai. Mas Jesus, ele dá uma dimensão mais íntima a essa relação com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 9. Muitos têm dificuldade de enxergar o valor dessa figura paterna, pois não teve um referencial humano de pai. É mais fácil para aquele que tem ou teve um pai carinhoso, presente, amigo, companheiro, compreender o valor e a profundidade de chamar Deus de Pai. Por isso eu quero convidar você a ir além da sua experiência, seja boa, ruim ou, quem sabe, nenhuma experiência com o Pai. Pense na figura do Pai ideal. Assim, você vai conseguir compreender toda a dimensão ensinada por Jesus ao dizer Pai Nosso. Fomos concebidos pelo seu imenso amor. Podemos nos achegar a Ele sem medo. Podemos nos apresentar diante dEle com confiança. Nunca seremos esquecidos por Ele. Sempre seremos protegidos pelo Pai de amor. E não é o meu Pai exclusivo. Preste atenção. É Pai de todo aquele que o confessa como Senhor da sua vida. Portanto, a expressão Pai Nosso também me mostra a nova dimensão que tenho que ter com os filhos do meu Pai. São meus irmãos em Cristo. São pessoas especiais como eu sou para o meu Pai ou para o nosso Pai. Começaram a perceber que não é uma simples repetição de palavras? Conseguem compreender o que está revestido apenas no início dessa oração? Só estamos das primeiras frases, Pai Nosso. A este Pai Nosso devemos honra
e reverência. É isso que Jesus está ensinando. Não estamos falando com um igual a nós. É o Deus soberano. Reconhecer que o nosso Pai, Ele está acima de todas as coisas. Pai nosso que estás nos céus. Compreendendo isso, se pensa na santidade de Deus. É um Pai de amor. Sim, mas não é um Pai permissivo. É um Deus santo. E seus filhos sabem disso, porque diz da oração: santificado seja o teu nome. Implica então viver de uma maneira que a santidade de Deus seja vista nos seus filhos. É a reverência pelo nome do Senhor. William Barclay, ele traz o seguinte significado a essa expressão: que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente que todos os outros nomes, que lhe dê uma posição absolutamente única entre todos os nomes. E aí ele faz um complemento a esse comentário, que no hebreu o nome significava muito mais que a palavra pelo qual chamava uma pessoa. Significa todo o caráter de uma pessoa, tal como nós a conhecemos. E aí ele exemplifica o Salmo 9. Ele diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Isto significa muito mais que saber que o nome de Deus é Jeová. Significa que aqueles que conhecem todo o caráter, mente e coração de Deus confiarão alegremente nele. Na oração, nós estamos suplicando a Deus para que reconheçamos a sua santidade e confiemos no seu poder de amor. Que sejamos capazes de buscarmos santidade como filhos para estarmos na presença do nosso Pai. E que consigamos colocar o seu nome no lugar mais alto e precioso de nossa existência. Jesus então estava nos ensinando que a nossa oração, ela precisa ser motivada no amor e no temor a Deus, em uma vida de busca constante pela santidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É o primeiro elemento desta oração, é um princípio. Eu estou orando ao meu Pai, mas que não é meu exclusivo, é nosso, porque há outros filhos, e eu quero ser santo para que a santidade dele seja reconhecida na minha vida. Eu quero santificar esse nome a cada momento do meu viver nesta terra. Santificado seja o teu nome. Segunda grande preciosidade desta oração do Pai Nosso: compreendendo o distanciamento do ideal. Verso 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta expressão é mais que um pedido. Dá uma lida de novo. Leu. É mais que um pedido. É um reconhecimento de que vivemos longe do ideal de Deus. Nossa luta diária, ela precisa ser o de buscar o padrão dos céus para vivermos nesta terra. Vamos pensar aí nesses paralelos? O mundo estabelece a mentira como padrão. O padrão de Deus é a verdade. No mundo, a motivação é a ganância. O padrão de Deus é a justiça.
O mundo aposta nas guerras para conquistar. O padrão de Deus é a paz. No mundo, as pessoas querem se servir do próximo. No padrão de Deus, é cada um servir ao próximo. No mundo, as pessoas querem a vingança, o mal do outro. O padrão de Deus é o perdão. Jesus, ele então nos ensina que supliquemos a Deus que o padrão dos céus, que a vontade de Deus seja presente no mundo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus, ou como nos céus. Portanto, precisa a vontade de Deus se cumprir primeiramente em nós. Como eu vou querer que o mundo tenha o padrão dos céus, ou padrão de Deus, se eu, que sou filho, não estou vivendo no padrão do Pai? Para que, através de nós, o mundo conheça o padrão de Deus. Que através de nós, o mundo veja o padrão de Deus. É isso que essa súplica está fazendo nesse momento. E aí escreveu C.S. Lewis, um grande pensador cristão e escritor: mire no céu e você terá a terra por acréscimo. Mire na terra e você não terá nenhuma das duas coisas. Profundo isso. O nosso olhar é para o céu, é o padrão do céu. Se o mundo sofre e tem suas mazelas, é porque está distante do padrão de Deus. Porém, o que acontece normalmente? Muitos culpam a Deus por fatos, tragédias e desastres que acontecem. Porque não conseguem entender que todas as consequências são do padrão do mundo. Deus não tem culpa. Foi a escolha do ser humano em seguir não o padrão de Deus, mas o padrão do mundo. Quando Deus vê sua criação tão distante do seu padrão, ele se entristece. Uma prova disso é que em certa ocasião Jesus chorou ao ver Jerusalém. Dá para agora você começar a entender porque Jesus ensina aos seus discípulos para suplicar a Deus que sua vontade seja feita aqui na terra. Os anjos obedecem a Deus. Os anjos adoram a Deus. Os anjos servem a Deus. A oração do Pai Nosso é uma decisão do servo de Deus em querer que se cumpra na vida dele a vontade do Eterno Pai, que venha o reino sobre a vida daquela pessoa. Não podem ser simples palavras pronunciadas de cor. Precisa ser uma ação ativa de coração, sujeito a buscar o padrão de Deus em todas as suas ações. Suplicando sim a Deus que sua vontade seja estabelecida no mundo, mas, como diz aquele hino, a começar em mim. Filho de Deus, discípulo do Mestre, não pode se acomodar ao padrão do mundo. Precisa lutar para viver o padrão dos céus, o padrão do seu lar, da sua casa. Mesmo sendo muitas vezes incompreendido e perseguido. Mas ele deve ao Pai reverência e submissão. É preciso que a gente entenda bem isso. Devemos agradar ao nosso Pai. Terceiro ponto. Confiando nele para suprir
as necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Creio que essa parte da oração é bem simples de entender. Porém, vai além do que superficialmente possamos pensar. Não é um pedido para que Deus nos conceda a provisão de pão diário, mas a súplica e a confiança para que Deus conceda todos os benefícios necessários para a nossa existência. Jesus, ele utilizou o pão como alimento básico, mas é um pedido por saúde, por emprego, relacionamento social e familiar, pelo fortalecimento espiritual. Lembre-se, Jesus é o pão que desceu do céu. Então, também tem um pedido pela minha vida espiritual, pelo meu relacionamento com Deus, pelo meu alimento que eu preciso para viver a vida segundo a vontade de Deus. O autor da lição, ele traz a tradução literal do aramaico da seguinte forma: dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Interessante essa tradução literal. Dá-nos hoje o nosso pão de amanhã. Dessa forma fica clara a lembrança do maná no deserto. Quando o povo de Israel recebia a provisão do dia e precisava crer que o do dia seguinte seria enviada pelo Senhor, pois lhe era proibido por Deus recolher a do dia seguinte. E quem o fez, porque sempre fazem, porque sempre realizam o que querem, seguem sempre o padrão do mundo, sentiu o mau cheiro em suas tendas de um maná estragado, o mau cheiro da desobediência, o mau cheiro da falta de confiança. Jesus, ele ensina que devemos crer na providência de Deus sobre a nossa vida. A oração do Pai Nosso chama o discípulo a viver pela fé e na fé. Viver na confiança do Deus provedor, do Deus sustentador. Compreende que não são só palavras a serem repetidas numa oração. É suplicar a Deus o que preciso para hoje, em todas as esferas da minha vida. Não é desejar antecipar nada de amanhã, porque se tem a certeza de que amanhã haverá a devida provisão. Quando aprendemos a orar com Jesus, precisamos ter em mente que Ele quer nos ensinar a conhecer o Pai. Conhecer a sua vontade, mas viver nela. Aprender a depender mais e mais de Deus. E deixar cada dia a nossa ansiedade nas suas mãos. Aprender a confiar de todo o coração, sem reservas alguma. No espaço de oração dessa semana, aplique todos esses ensinos em sua vida. Olhe bem naquilo que você já fez, mas observe o que você precisa fazer para essa semana, nesse início de estudo sobre a oração do Pai Nosso, que vamos concluir na próxima semana. Comece a praticar os ensinos iniciais desta oração, mas já tendo no coração e tendo na mente esta informação
importantíssima. Não são apenas simples palavras a serem repetidas. Não são palavras simplesmente para que eu faça acreditando que isso é o bastante. Não é. Mas são princípios. Hoje vimos princípios. Princípios de que o nosso Pai é o Pai que muitos precisam, que muitos não conhecem. É o Pai que não é só meu, é de todo aquele que confessa Jesus como Salvador. É o Pai que é soberano, mas que está próximo. É o Pai que não me atende porque Ele é permissivo, mas é um Pai santo, que convida os seus filhos à santidade. É um Pai que quer ver a sua vontade estabelecida como padrão, primeiro na vida dos seus filhos, para que eles testemunhem ao mundo, mostrando que o padrão do mundo não é o padrão que agrada a Deus. Mesmo quando o mundo zomba do padrão de Deus, do nosso lar, da nossa casa, o padrão dos céus. É o Pai que quer que você confie, que você creia na provisão, no sustento global, inteiro do ser humano, daquilo que você necessita. Que a oração do Pai Nosso seja um modelo para você dizer: Senhor, eu quero colocar em prática os princípios dessa oração na minha vida. Abaixe a sua cabeça, feche teus olhos. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Faça nesse momento uma oração de entrega. Faça uma oração de confissão. Faça uma oração de arrependimento. Diz: Senhor, eu tenho recitado, eu não tenho dado espaço para o Senhor através dessa oração. Senhor, trabalhe em mim, para que o padrão de Deus, o teu padrão, o padrão do meu Pai, seja presente na minha vida e nesse mundo. Pai querido, louvado seja o teu nome, ó Deus, por esta lição iniciada, porque ainda teremos a continuidade desta oração tão grandiosa, tão maravilhosa, com princípios eternos, princípios maravilhosos, vindo da tua parte a coração dos seus filhos, dos seus seguidores. Pai querido, eu trabalho na vida de cada pessoa que está assistindo esta aula, que não apenas tenha conhecimento, mas que coloque em prática, que não apenas ouça, mas que medite, reflita e pratique. Eu te peço isso, ó Deus, no nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E até a próxima aula. Estudem, pratiquem a oração.